Vamos lá. Primeiramente, o que o secretário municipal de obras e a sua equipe encontrou na cidade para o início dos trabalhos? Olha, a primeira situação, Sidney, que a gente precisa informar as pessoas, porque nós já fomos surpreendidos no final do ano, né, com obras no entorno da BR-101 que realmente atrapalharam muito mais o trânsito da cidade do que melhoraram, né? Então a obra que a autopista fez aqui na entrada da cidade, no trecho também lá do elevado, até a região das marginais, junto à Cerâmica Porto Belo, junto a Imacol, foi de realmente uma obra de atrapalhar a cidade. Um exemplo, a comunidade do Imacol ficou isolada. Comunidade, né, a empresa Magrinha, os funcionários ficaram isolados para poder o cidadão do Imacol vir comprar um pão, né, na panificadora em Tijucas, porque lá não tem panificadora, ele ou passava pela Santa Luzia, ou passava lá em cima, né, da BR-101, jogava esse trânsito dessas pessoas em cima da BR-101 e tinha que ir lá em Porto Belo no avião para poder retornar a Tijucas. Então, a primeira coisa que a gente encontrou foi uma cidade com uma obra, né, que atrapalhou. Dentro da cidade, né, nós já encontramos aí, não é novidade, né, mas os buracos, uma quantidade de buracos de chão caído, de pavimentação irregular, que torna o trânsito da cidade de Tijucas insuportável. O cidadão tem todo o direito de reclamar porque não há quem suporte essa situação, né? E nós estamos convivendo com isso. Foi isso que a gente recebeu aí, tá? Além disso, a noite passada foi mais um drama, né? Mais um drama. A população viu aí uma chuva forte e aí alagou novamente a cidade toda. Ou seja, nós estamos com todo o sistema de drenagem da cidade de Tijucas, drenagem pluvial das águas da chuva, entupido. Me parece que a obra, né, já era ruim e a obra do esgotamento sanitário, né, piorou mais ainda. Jogou mais areia para dentro dos tubos, entupiu toda a tubulação e aí nós estamos vivendo aí uma situação. Então foi isso que a gente, né, também recebeu. Recebeu as estradas do interior numa situação muito complicada, né? O povo do interior tem toda a razão. Eu tenho, a expressão certa é assim, ó, eu tenho dó, né, de como é que esse povo do interior suporta essa situação, porque já vinha alguns meses que não era passada a patrola, que não era arrumada essa estrada, e aí realmente a situação foi bastante complicada, porque o povo do interior está reclamando e com toda a razão, né, e aí a gente não recebeu essa situação. Nós recebemos as máquinas, né, numa condição muito ruim, o maquinário da Secretaria de Obras, né, nós temos uma patrola totalmente desmontada na mecânica, temos 2 retroescavadeiras, temos caçamba, né, totalmente desmontada e tem algumas, né, a patrola que estava ali precisava de alguma reforma, passamos com 10 dias ela na oficina para fazer uma manutenção que era fundamental, né, ela não dava para ir para o trecho sem antes fazê-lo, tá? E o próprio prédio da prefeitura, né, a condição lá da Secretaria de Obras, as pessoas têm dó da gente quando vão lá nos visitar, vão lá, né, porque a condição também do prédio chove dentro da Secretaria né, da sala do secretário. Então é uma situação realmente muito, muito ruim. O outro grande problema, e aí a população, depois nós vamos conversar sobre isso, eu queria muito conversar sobre isso, que é a questão do entulho, né? Do entulho na cidade. Não estou falando aqui do lixo, o pessoal chama de lixo, mas na verdade é entulho, mas também vai lixo ali, até o lixo orgânico. A gente separa em 3 partes, né? Lixo orgânico, que tem uma coleta permanente na nossa cidade, lixo reciclável, né? O material reciclável, que a gente está fazendo um novo sistema, vai montar um novo sistema, que eu quero conversar também com vocês, e o entulho, que é resto de construção, resto de poda de árvores, e os famosos móveis, né, velhos, o pessoal chama de móveis velhos, móveis inservíveis, né? Lamentavelmente existe um mau hábito, não vamos chamar de cultura, porque isso não é cultura. Cultura é outra coisa. É falta de São cultura. São costumes, isso é falta, né, na verdade, de cultura. Mas é um mau hábito de jogar no terreno do vizinho, ou jogar na via pública, né? Ah, mas onde vão jogar? Nós já vamos conversar em seguida. Mas o fato é que a gente encontrou a cidade no entulho, né? Eu sempre cito como exemplo a Rua Capitão Amorim, né? Nós estamos fazendo agora a coleta. A quantidade de entulho, né, na Rua Capitão Amorim é algo assustador. Na P4,
em alguns terrenos particulares. É um negócio assustador. Eu já coletei 50 toneladas, tá, de entulho, e só esses pontos mais críticos, né, na rua Antônio Baia, ali próximo daquela região da rotatória da rua 13, tá? Região central, ali, né? Região central, quer dizer, pontos que se coloca entulho que... Então, foi assim que a gente encontrou, né? Essa é a realidade que a gente encontrou. A gente também encontrou a prefeitura numa situação financeira não é boa, né? O momento econômico não é bom e também a situação de Tijucas não é diferente. Então, uma situação muito ruim e tivemos uma dificuldade na compra, né, desse material mais urgente nos primeiros dias aí. Então, não se tinha, por exemplo, uma saca de cimento para poder sepultar um cidadão, um morto que tenha chegado lá no cemitério. Nós não tínhamos uma saca de cimento para isso. Eu me lembro muito bem que no dia 3, tá, nos primeiros dias, o dia 2 ou dia 3, a gente recebeu a ligação do pessoal que trabalha no cemitério dizendo, olha, tudo bem, nós podemos sepultar, mas não tem como, né, vedar aqui porque não tem uma saca de cimento. Então, essa é a realidade que a gente encontrou. Uma realidade bastante difícil, mas como os outros, a gente tem que trabalhar, tem que remar, né? Como não tinha um litro de combustível, eu até quero agradecer aqui, alguns empresários foram sensíveis e tal, e nos doaram, né, para a gente minimamente passar a máquina patrola em algumas comunidades, né, mas do 100% das estradas do interior a gente conseguiu passar aí em 20%, acredito. A gente observa nesse momento a equipe da Secretaria de Obras na região central, portanto, encaminhando a limpeza da cidade. Foi uma das únicas medidas, então, que foi possível nesse primeiro momento, secretário? A equipe da limpeza está no trecho, tá? Foi a primeira medida que a gente tomou, né? Tem uma figura que é emblemática na cidade, que está na chefia da equipe. A gente convidou o Elinho para estar junto com a gente nessa tarefa aí, né? E ele se dispôs, então quero até agradecer publicamente o Elinho. Já está no trecho, do jeito que ele sabe trabalhar, aliás, sabe trabalhar muito bem, né? E a gente fica feliz porque ao menos isso a gente tem conseguido. E isso, e também mais duas equipes, né? Que é a equipe do tapa-buraco, mesmo sem ter materiais, eu não tinha um tubo para poder botar a equipe na rua ou 1 litro de combustível de óleo diesel para a máquina retroescavadeira cavar, né, onde tem buracos para a gente poder fazer a troca. Então, se tu não tem um metro, né, de tubo, um tubo para colocar ali, você não tem como fazer a manutenção, né? Mesmo assim, a gente foi atrás de tubos que estavam esquecidos, né, em alguns pontos da cidade. Encontramos algumas e fizemos alguns tapa-buraco. Acredito que já a partir de segunda-feira nós vamos estar com essa equipe do tapa-buraco a todo vapor na cidade, pensando o tapa-buraco, né, ou seja, resolver a questão do buraco e também da pavimentação, algumas pavimentações, alguns buracos na pavimentação que a gente pode resolver. E também a equipe do interior, né? Então essa equipe do tapa-buraco está coordenada pelo Adão, que eu também estou muito feliz, né, de ter contratado, de ter convidado ele para chefiar uma equipe, e a equipe do interior das estradas vicinais, né, com o Renato, que também está fazendo um excelente trabalho. O pessoal da comunidade do Campo Novo já resolveu uns problemas grandes. A entrada do Porto da Itinga, que tinha ali um bueiro, né, que totalmente entupido e estava passando água por cima da estrada. Então já tem algumas coisas que estão acontecendo, mas eu quero em especial esses 3 que estão no trecho aí, tá, agradecer eles. Agora, Adalto, com relação ao fato que aconteceu ontem, que chamou a atenção da grande maioria que passava pelo centro da cidade, já citado por você no início da entrevista, com relação ao alagamento e vários pontos que não tinham costume de estar com alagamento, surgiram na noite de ontem. O que será possível fazer diante da situação que você encontrou na secretaria? O que será possível fazer, já que muitas pessoas começaram a se preocupar também com essa situação, olhando a cidade como estava ontem à noite? Não adianta a gente florir, né, Paulo? Porque nós temos que ir com os outros. O secretário de obras é eu, o prefeito é o Eloy, e nós vamos ter que botar a mão, como os outros, na cumbuca, né? No vespeiro e encarar. Está tudo entupido. Nós vamos ter que fazer um grande trabalho agora de começar a desentupir, a abrir ruas, a tirar tubulações, a usar uma máquina, né, que inclusive o SAMAI tem, que ela empurra a areia, né, por dentro do tubo, mas vocês imaginam que isso também não dá para empurrar 200 metros de areia, né, dentro de um tubo. Quer dizer, são espaços pequenos que a gente vai estar
tentando recuperar. É um trabalho de 4 anos para desentupir essa tubulação. Alguns tubos, eu quero dizer bem claro para a população. Você tem ruas como a rua Geraldo Rebelo, a Rua das Carreiras, a Rua da Pitanga, né, a Rua do Governo. Estou citando esses 3 exemplos. Que não tem mais o que fazer. Não adianta eu mandar lá o cidadão tampar um buraco, porque tem 200, 300 buracos. Então, nós vamos ter que substituir aquela tubulação. Tá? Só que com essa situação financeira, né, você substituir toda uma tubulação não é fácil. Então, nós vamos fazer. Esse ano, tenho convicção, vamos fazer, mas é um trabalho tão grande, essa questão da drenagem, de resolver a drenagem, essa drenagem entupida da cidade de Tijucas, né, que eu peço até a paciência da população primeiro, né, nesse período inicial, e depois a paciência, porque nós vamos ter que abrir ruas aí, né, obras constantes nessa região central. Então tá o caos, mas não é só na região central. Se nós formos atrás do Corpo Bombeiro, na rua Siriema, na rua próxima à Avenida Coleiras, entra água nas casas. Tá? Teve um cidadão que acabou de chegar agora dizendo o seguinte: no Ressoar entra água, na casa dele está entrando água. Acabei de receber antes de vir aqui para a rádio. Na situação da rua na frente do Coque, todos os lugares, tem diversos lugares na cidade que o alagamento ele é tal ponto que torna-se insustentável a convivência. Né? Então nós vamos ter um trabalho enorme. Eu peço já paciência para o povo, primeiro para começar, e na sequência, né, de que nós vamos realmente ter que abrir essas ruas aí e ir na veia, né? O senhor citou o SAMAI no final do ano passado, conversando com até então o presidente Wilson Bernardo de Souza, ele nos citava, né, que o SAMAI já estava encaminhado para o início do trabalho da nova administração. Foi assim que vocês encontraram? Bom, aí sobre o SAMAI eu confesso, Sidney, que eu não tenho informações, né? O Jorge Estel foi convidado pelo prefeito Eloy, assumiu o SAMAI, e também sei que o desafio deles é muito grande, né? Porque esse sistema de esgoto, eu imagino, né, que tem uma série de problemas para que ele entre em funcionamento a todo vapor. Quer dizer, tem aí, acredito, em torno de 20%, 30% no máximo ligado, né? Então, tem um monte de desafio, mas aí eu não tenho propriedade para falar e seria com o Jorge. Né? Muito bem. Eu questionei por se tratar da parte de infraestrutura também, né? A questão da drenagem, o SAMAI, na verdade, vai entrar junto com a Secretaria de Obras pensando a questão da drenagem. Uhum. Até porque, eu já disse para o Jorge, uma boa parte dos problemas de drenagem, quem gerou foi a empresa Cosatel, que do jeito que ela fez a obra, ela gerou muito areia para dentro dos tubos de drenagem, né? Ao colocar o tubo ali, eles jogaram muita areia dentro. Não que jogaram com pá, jogaram com água para cima da via, né? E aí foi para a boca de lobo e foi para dentro da tubulação de drenagem. Então, eles têm, como diz o outro, foram também causadores, né? Culpa no cartório. Culpa no cartório. Nós estamos vendo os agentes de trânsito atuando nas ruas. A DITRAN, como se encontra nesse momento, secretário, que também é incumbência da Secretaria de Obras. A postura é bem clara, né? A presença na cidade. Eu pedi, né? E o Alvino, que assumiu o DITRAN, está fazendo acontecer. Primeiro, a presença junto com a Polícia Militar, no sentido de apoiar a Polícia Militar na questão da segurança. Mas só que é apenas um apoio, porque, na verdade, os agentes de trânsito não são guardas. Vamos falar bem claro. São agentes de trânsito. Ou seja, cabe a eles a fiscalização do trânsito. Né? Nós vamos fazer um grande programa de educação no trânsito, mas a cidade tem que entender. O agente de trânsito ele é um fiscal de trânsito para organizar o trânsito na cidade. Tá? Então, a presença em todos os pontos da cidade, vocês podem observar que o Alvino está em todos os pontos da cidade. Mas tem gente dizendo para a gente assim, mas não é legal, né? Tá lá na Rua das Carreiras. É legal tá lá na Rua das Carreiras. As pessoas que moram na Rua das Carreiras têm que entender também que precisam andar, né, corretamente no trânsito. Nós temos que nos respeitar, porque a cidade de Tijucas é um índice muito grande de acidente de trânsito, de manobras perigosas, de pessoas cometendo infração e tal. Precisa ter a fiscalização do trânsito em todos os pontos da cidade. Tá? E também orientação nessas obras. Tá? Nós vamos usar a Secretaria, o DITRAN, tá? Usar mesmo, vamos pegar o serviço deles para também nos orientar na questão da execução de obras, ou seja, orientar o trânsito
no momento das obras. Tá? Em relação à questão debaixo da BR, o DITRAN não tem jurisprudência sobre as vias laterais da BR-101. Ali é a Polícia Rodoviária Federal que fiscaliza o trânsito. Portanto, fui multado pelo DITRAN ou fui multado pela PM na marginal da BR. Pode recorrer da multa, tá? Porque não é jurisprudência nem da Polícia Militar e muito menos dos agentes de trânsito do município. Já que nós voltamos, portanto, para as marginais da BR, secretário, eu coloquei na manchete do jornal de hoje: a autopista cogita voltar atrás e atender algumas reivindicações quanto ao trânsito nas marginais. Mas eu coloquei isso baseado em algumas divulgações que foram feitas em outros veículos de imprensa ontem e que a gente observou que criou uma certa expectativa nas pessoas através das redes sociais. Procede essa informação? Olha, Sidney, foi muito bom ter colocado essa questão. Não procede que está autorizado a reversão da obra que foi feita. Nós estamos buscando a autopista, buscando reunir com a NTT, e no caso da autopista, numa das reuniões que nós fizemos, de fato eles são de acordo de que as obras não tiveram o melhor encaminhamento. Eu vou citar um exemplo, tá? O trânsito que vem de todo o Vale do Rio Tijucas e vem aqui pelo Beira-Rio, né, e entra para Florianópolis. Hoje, do jeito que está a obra ali, eles são obrigados a ter que ir lá no quilômetro 63, no elevado do quilômetro 63, passar por baixo do elevado, pegar a pista no sentido sul, né, ali em frente ao Lírio, e então entrar para Florianópolis, entrar na rodovia. Até me desculpe interromper o secretário, mas eles fazem isso, mas eles não sabem disso. Porque não tem sinalização indicando. Inclusive não tem sinalização, exatamente. Não tem. Então, assim, a gente cobrou da autopista, passando para eles essa informação de que se for mantido o que existia anteriormente, o pessoal vinha do vale, entrava pela lateral da ponte, a lateral do lado de cá, do centro da cidade, né, mas a lateral da ponte, ia até perto do posto do Lírio e entrava para Florianópolis. Ou seja, não precisa ir lá no elevado 163, até porque o elevado 163, todos nós sabemos que está congestionado. Verdade. Né? Então, jogar mais trânsito, todo o trânsito lá, né? E eles entenderam isso, que está realmente errado a obra que eles fizeram ali. Então, esse ponto, eles são de acordo. O ponto embaixo da ponte de Tijucas, eles também são de acordo para fazer a reversão. Mas eu estou falando eles, tá? Bem claro. Eles, a autopista. Só que agora nós temos que ter autorização da NTT. Porque a própria autopista diz, olha, nós fizemos o que a NTT define. Uhum. Tá? Então nós vamos ter que pedir autorização da NTT. Esse é um processo demorado. Eles fizeram a obra rapidamente e fizeram a modificação rápida, né? Nos impuseram essa situação bem rapidamente no final do ano. Agora, para a gente reverter, nós temos que estar pedindo autorização, nós temos que estar convencendo eles, nós temos que fazer todo um movimento para poder reverter, para poder, inclusive, fazer algumas melhoras, tá? E a gente está propondo melhoras realmente para que esse trânsito fique melhor. Agora, vamos falar de uma forma bem clara. Não foi autorizado pela NTT, tá? E também as obras definitivas, que é as obras que já estavam planejadas pelo plano diretor do município, que é o contorno sul e contorno norte, tá? Da BR-101 com a SC-410 ser construída. Só vai ser definitivamente resolvido o trânsito, né? Porque hoje todo o trânsito cai dentro da cidade, né? Os 500 caminhões aproximados que passam por dentro de Tijucas por dia, tá? Os 300 caminhões da cerâmica Porto Belo, todos eles passam pelo trecho de Tijucas. Então, o nosso trânsito está sobrecarregado. A manutenção das nossas vias custa caro para a Prefeitura Municipal. Então, para resolver de forma definitiva, precisa dessas duas obras, do contorno rodoviário sul e do contorno rodoviário norte. Secretário, além do que destacamos, algo mais a colocar na comunidade nesse momento? Eu queria colocar a questão do entulho, tá? Nós precisamos dar um outro patamar de hábito, tá? Nós precisamos criar bons hábitos, tá? E aí eu preciso pedir a ajuda da população de Tijucas, eu, secretário de obras, o prefeito Eloy, nós pedirmos para o pessoal nos ajudar. Ou seja, não é possível continuar jogando entulho no terreno do vizinho ou na área pública. Nós estamos, a prefeitura vai conseguir, se Deus quiser, um local para destinação do entulho. Destinação do entulho. Ou seja, alguém que tenha licenças, tá, efetivas para fazer a devida destinação. Até porque nós temos um compromisso ambiental. Não é para jogar entulho em algum terreno, tá,
porque isso, inclusive, é incorreto, né, do ponto de vista ambiental. Então, nós vamos contratar um pátio na cidade, com certeza, para que a gente possa, todo o entulho, ser colocado lá. E nós temos o objetivo de colocar alguns pontos, algumas caixas, tá, de entulho, para que a população, essa população carente, que não tem como comprar uma caixa, como, né, fazer uma caixa, então ela possa ali usar, colocar os móveis inservíveis, a poda de árvore e também o entulho, se ele fizer uma reformazinha no banheiro, ele vai ali e coloca nessa caixa e a gente recolhe a caixa para esse pátio que tem a licença. Gente, não me coloca o entulho nesses lugares. É preferível, tá, nesses dias aí, vocês aguardarem ou ligarem para a Secretaria de Obras, tá, se for uma quantidade razoável, a gente recolhe, tá? Mas, por enquanto, não coloquem, por favor, não coloquem. Eu fui ali, tirei da P4, coloquei 2 placas, eles foram lá, colocaram um monte de entulho no meio. E até quero dizer o seguinte, nós vamos fazer uma legislação que, se flagrar o cidadão botando entulho, nós vamos multar, tá? E eu vou chamar a polícia militar, tá? Porque o cidadão está cometendo um crime. Jogar entulho em via pública, tá? Então eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados nesse sentido. A outra coisa é em relação aos terrenos particulares. Nós pretendemos fazer um sistema, já existe lei em que a gente vai notificar o proprietário do terreno, tá, que ele limpe o terreno. Se em 30 dias ele não limpar o terreno, ele vai ser notificado, vai ser feita uma multa para ele, tá, e nós vamos limpar, a prefeitura vai limpar. Tá? E a prefeitura vai cobrar, tá? Provavelmente o valor que está ali na lei é o dobro do que ele gastaria se ele limpasse o terreno dele, mas ele vai ser notificado para limpar o terreno. Ou seja, um dos grandes desafios que nós temos na nossa cidade é limpar a cidade. E a cidade está suja, a cidade está com cara de abandonada e nós queremos cuidar da cidade de Tijuca. Então, esses 2 projetos, o projeto do entulho, tá, e o projeto da limpeza de terrenos baldios, isso nós vamos começar a trabalhar imediatamente. Secretário, obrigado pela sua vinda até aqui. Sobre todos os desafios, desejamos um ótimo trabalho à equipe da Secretaria de Infraestrutura, porque os anseios da comunidade estão aí, nós estamos vendo as cobranças e imaginamos que a pressão aí para o trabalho de vocês é muito grande. E nós pedimos para que a cada ação e benefício for feito à comunidade, nossos microfones estão abertos e por isso o senhor mantém a comunidade informada aí através da gente. Te agradecer, Sidney, agradecer ao Paulo, agradecer a toda a equipe da Rádio Vale, né, e dar um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vale, né, e dizer que de fato nós vamos precisar muito do meio de comunicação, principalmente nessa questão de criar novos hábitos, né, da população, na questão do lixo, né, do entulho, nessa questão aí muito clara que nós temos em relação a questão da limpeza dos terrenos, tá? Na questão também de informar as pessoas como é, assim, ó, se tiver um buraco na frente de casa, na proximidade, liga para o telefone da Secretaria, 3263-8123, tá? E a gente vai anotar para a gente poder ir arrumar o buraco, a pavimentação na frente da casa, né? O alagamento, vamos botar a nossa equipe no trecho para a gente buscar resolver minimamente, né, o caos que está a cidade de Tijucas.